O sal, um ingrediente tão básico e tão necessário. É ele que realça o sabor das nossas comidas, aquela pitadinha que você joga no arroz, Tem dessa aqui pequenininha. que deixa ele mais gostoso do que nunca. Agora, você já parou para pensar como surgiu? Não? Então vem comigo. Vem tranquilo, vem tranquilo. A história do sal começa há milhares de anos atrás, quando nossos ancestrais fizeram uma descoberta que mudou para sempre a forma como se alimentavam e viviam. Eles perceberam que o sal não era apenas um simples tempero, mas sim um item muito útil, que se tornou muito importante na vida da espécie humana. Ele não só deixava a comida mais saborosa, mas também ajudava a mantê-la fresca por mais tempo. Imagine um mundo em que não existiam geladeiras ou maneiras modernas de manter a comida boa por um bom tempo. O sal foi uma das maneiras ideais de fazer a comida durar mais e ficar ainda mais gostosa. Então, como ele surgiu? Sabemos que os antigos egípcios, que viviam perto do rio Nilo, precisavam encontrar jeitos de manter a comida fresca, especialmente quando o rio mudava de nível ao longo do tempo. Eles foram muito espertos e aprenderam a guardar a comida de maneiras especiais utilizando o sal. Além disso, usavam o sal quando mumificavam seus mortos, o que era uma parte importante de suas tradições. Podemos dizer que eles foram como os mestres do sal, porque sabiam como usá-lo de várias formas. Porém, também há registros de que na China, eles podem ter sido os primeiros a encontrar o sal. Os chineses descobriram um sal diferente, chamado salito, que conseguiu tirar da água do mar em potes de barro. Uma curiosidade sobre o nosso amigo sal é que antigamente ele não era apenas usado como tempero, mas também como uma moeda de troca. As pessoas eram pagas com sacos de sal pelo seu serviço prestado. Em Roma, por exemplo, os soldados eram pagos com uma quantidade fixa de sal, e daí vem a origem da palavra salário. Durante séculos, o sal foi muito importante no mundo. A Rota do Sal era uma das rotas comerciais mais importantes, conectando regiões produtoras de sal, como o Oriente Médio à Europa. O sal era tão valioso que em certos momentos da história, os impostos eram pagos em sal. Em tempos antigos, o sal desempenhou um papel crítico em conflitos e guerras. Os exércitos muitas vezes lutavam pelo controle de rotas de sal, demonstrando sua importância estratégica. Um dos acontecimentos mais importantes e famosos na história do sal foi a Revolta do Sal, que aconteceu na Índia em 1930. O líder dessa revolta foi um rapaz chamado Gandhi. Essa revolta teve um papel fundamental na luta do povo indiano para se tornar independente do controle colonial dos britânicos. Foi uma maneira corajosa de protestar contra o governo britânico que tinha o controle sobre o sal. Na metade do século XX, a Índia estava sob o domínio dos britânicos ainda. Eles tinham total controle sobre a produção, venda e cobrança de impostos sobre o sal, que era algo muito importante para as pessoas. Os impostos sobre o sal eram muito altos e não era justo, o que fazia com que a vida das pessoas comuns na Índia fosse afetada negativamente. Elas precisavam do sal tanto para comer quanto para manter os alimentos conservados. Conforme o tempo passava e as pessoas percebiam como o sal era importante, elas trabalhavam para melhorar a maneira de conseguir e compartilhar esse recurso valioso. Para conseguir sal, existem duas formas diferentes. O sal marinho, que é obtido pela evaporação da água do mar. Esse processo antigo ainda é amplamente utilizado em todo o mundo. A água do mar é coletada em piscinas rasas e deixada para evaporar ao sol. O que resta é o sal marinho, que é posteriormente limpo e refinado. E também temos o sal de mina, que por outro lado é extraído de depósitos subterrâneos de sal-gema. Essa forma de sal é mais comum em regiões onde não há acessos ao mar. A mineração de sal é uma indústria importante em muitos países. À medida que o tempo passava, as pessoas foram ficando mais espertas e inventaram jeitos melhores de pegar o sal. Por exemplo, eles criaram lugares chamados salinas, onde a água salgada era levada para lagoas feitas pelo homem e deixada lá para secar. Isso fazia com que fosse mais fácil pegar os cristais de sal. Essas salinas eram geralmente construídas perto do mar ou em lugares onde a água salgada já existia naturalmente. O sal teve um papel muito importante na criação de cidades, na abertura de caminhos para o comércio e na economia de muitos lugares ao redor do mundo. As pessoas que pegavam e distribuíam o sal, juntamente com o crescimento da cidade à sua volta, ajudaram a dar forma à história das pessoas e a maneira como a sociedade se desenvolveu ao longo dos anos. O sal também está relacionado a algumas superstições. Por exemplo, em muitas culturas, derramar sal é considerado algo de azar, e daí surgiu a tradição de jogar um pouquinho de sal por cima do ombro esquerdo para afastar a má sorte. Em séries de TV como Supernatural, o sal é usado para manter fantasmas longe de certos lugares. Atualmente, existem muitos tipos diferentes de sal que podemos usar na cozinha.
como o sal do mar normal, o sal rosa do Himalaia ou o sal preto do Havaí. Cada um deles tem coisas especiais que o fazem ser bom para diferentes tipos de comida. O sal é um símbolo da capacidade da humanidade de enfrentar desafios e encontrar soluções engenhosas. A história do sal nos lembra de coisas aparentemente simples, como temperar nossa comida. Tem raízes profundas na história, com conflitos, conquistas e revoluções culinárias ao longo do caminho. Assim, quando você pegar o saleiro para temperar sua comida, lembre-se de que esse pequeno grão tem uma história incrível. Ele nos ensina que até as coisas mais simples da vida podem ser cheias de histórias e nos mostrar o quanto são importantes e fortes. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque você sabe, ajuda muito. E se inscreva para continuar acompanhando nossos novos vídeos que vamos postar aqui no canal. E se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Até a próxima. Fui!